Boa tarde, brava gente, excelente segunda-feira a todos, sejam bem-vindos. E a nossa 41ª edição a respeito da cobertura da guerra de Israel contra o Hamas. Nesse vídeo a gente vai passar para vocês as últimas atualizações, a posição de Israel em Gaza. É muito surpreendente como Israel conseguiu controlar a cidade de Gaza quase que em sua totalidade. O território, da faixa de Gaza, de todo o norte, aí é um outro capítulo, devem ter células terroristas ali ainda, mas o importante é você saber que um corredor humanitário foi estabelecido. Eu tenho imagens, vou passar para vocês, e também quero destacar o cerco do exército de Israel ao hospital Al-Shifa. Eu tenho a desconfiança que ali nos subterrâneos do hospital não só funciona o QG, um dos QGs, do Hamas. Isso a gente já sabe, a tecnologia e inteligência de Israel já sabe há muito tempo, mas pela dedicação do exército de Israel a esse hospital, eu desconfio que ali nos subterrâneos desse hospital possam estar grande número de reféns, se não tudo, boa parte, porque eu também duvido que o Hamas fosse colocar o seu bem mais precioso na hora de uma negociação ou de uma imposição da política, ali tudo num lugar só. Então certamente eles dividiram os reféns em vários subterrâneos, em vários locais, mas ali a dedicação do exército de Israel ao hospital Al-Shifa está me chamando muita atenção. A gente tem outros hospitais, tem o hospital Al-Quds, que nesse fim de semana, inclusive eu tenho imagens, vou mostrar para vocês, neste fim de semana foi flagrado um terrorista do Hamas utilizando a estrutura do hospital Al-Quds, por exemplo, que é próximo ali do Al-Shifa, como base para lançamento de foguetes em direção a Israel. Então, assim, mas a atenção que o exército de Israel está colocando ali no hospital Al-Shifa me chama muita atenção. Nesse final de semana também eu li em algum veículo israelense que parece que a inteligência de Israel já sabia onde se encontravam os reféns. A matéria disse todos, mas aí não especificou, não deixou claro se todos estavam em um único lugar ou se todos os lugares onde os reféns estão sendo guardados em cativeiro já teriam sido identificados por Israel, tá? Nessa edição eu também comento com você sobre o Hezbollah, que entrou oficialmente na guerra, oficialmente mesmo, através de declaração e através de ações. Nesse fim de semana nós tivemos o norte de Israel sendo atacado, ataques vindo do sul do Líbano, e ali é a área do Hezbollah. Israel retalhou, então nós tivemos tanto civis feridos em território israelense, quanto civis feridos em território libanês, tá? No sul do Líbano. O que chamou a atenção também no final de semana foi que uma base americana retaliou um ataque em território sírio, e isso é muito importante porque é os Estados Unidos dizendo: olha só, o bicho vai pegar, e parece realmente que vai haver uma escalada. Não sei, eu ainda estou, o feeling jornalístico me diz que não vai virar agora, vamos ver, mas a gente está com bastante sinal de que todos estão dispostos a meter a colher nessa panela aí. Vamos comentar sobre a volta dos brasileiros, e eu quero fazer importantes destaques para vocês sobre essa ação, tá? Vamos falar dos terroristas presos aqui no Brasil. O Fernão Lara Mesquita fez um vídeo esclarecendo muito bem tanto essa operação, de trazer esses brasileiros que estavam em Gaza, quanto a prisão dos terroristas. Fica comigo que você vai entender tudo. Vamos falar de uma facção criminosa visitando os ministérios brasileiros. Gente, o Brasil tá uma zona. E a gente dá um pulinho lá na manifestação do PCO, que aconteceu ontem, em plena Avenida Paulista, e tem alguns detalhes que parece que a maioria das polícias e a inteligência do Brasil está deixando passar. Então já pega a pipoca, pega um café, um refrigerante, um suquinho, porque essa edição vai demorar. Vou pedir agora o seu like para ajudar o canal, isso ajuda muito. Deixa o like logo agora, antes que você fique aqui no entretenimento, das notícias. Esqueça o meu like, que é muito importante. Compartilha aí nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap Zap. Se você é novo por aqui, por favor, se inscreva e ative o sininho, dê uma chance para o nosso jornalismo,
eu garanto que você vai ter bastante material para colocar aí em perspectiva com seus amigos, numa conversa de botequim e até para formar a sua própria opinião. Vamos para as notícias. Vamos começar com esse vídeo que o André Lajas trouxe para nós, que é o Mahmoud Abbas, que é conselheiro presidente palestino, que diz que o Hamas está matando pessoas em Gaza para prejudicar a imagem de Israel. Em consideração às nossas vós e tios do Zap que não enxergam essa legenda, eu vou tirar o áudio e ler para vocês, tá? Ele começa: deixe-me falar sobre o que está acontecendo em Gaza. Vou colocar aqui no contexto que ele é muçulmano, ele é islâmico, ok? E ele é ali da Palestina. Olha só o que esse cara fala. Deixe-me falar sobre o que está acontecendo em Gaza. O jogo com as vidas de mulheres e crianças. Em uma guerra não tem absolutamente nada a ver com a Palestina. Eles falaram como nós sobre resistência popular e pacífica. Então, por que vocês do Hamas estão sacrificando crianças? Vocês as estão enviando para a morte enfrentando os soldados da ocupação. Quem sabe um palestino agora de autoridade falando, as pessoas passem a acreditar melhor em nós. Vocês estão fazendo isso por causa da Palestina? Absolutamente não, diz ele. A Palestina não precisa de nada disso, a Palestina não participa de nada disso. A religião não tem nenhuma relação com isso. Ontem ouvi um de seus sataneses, a tradução aqui ficou ruim, mas eu acho que ele quis se referir a satânico, né? Um maldito satanás que se autodenomina mufti. Mufti é uma autoridade na religião muçulmana, tá? E ele chama o cara de satanás. Olha, pesado. Eu ouvi dizendo que esta é a maior jihad a Guerra Santa. Isso é sério? Enviando crianças para serem mortas ou perder um membro do corpo? Enquanto seus líderes estão se divertindo? O único trabalho deles agora é ir a funerais e visitar as tendas de luto? Afinal, esses não são seus próprios filhos. O povo de Gaza são nossa própria carne e sangue. Nosso querido e amado povo de Gaza. Não escutem esses jogadores. Mantenham todas as suas ações pacíficas. Não obedeçam a pessoas guiadas pelos planos desses jogadores imprudentes. E ali jogador está entre aspas, né? Que querem se reinventar através do sangue. Perdão. Então, assim, quem sabe, né? Ele falando, alguém acredite que realmente o Hamas está usando civis como escudo humano. Isso está em todos os noticiários mundiais. E a gente tem que levar em consideração que a justificativa que o Hamas e alguns dos muftins, né? Que defendem tudo que o Hamas está fazendo, a justificativa deles é que é uma honra servir como mártir em causa da Jihad Islâmica, da Guerra Santa. E aí ainda vão acusar o Abbas de ser um muçulmano ocidentalizado. Preparem-se para isso. Vamos lá. Bom, esse final de semana realmente ficou muito claro. Isso aqui é uma atualização do Tarcísio Moraes, um grande perfil. Sigam ele lá no Twitter, no X. Esse final de semana ficou muito claro, por todas as matérias e todos os flagras que Israel publicizou, que o Hamas está usando estruturas que teoricamente são protegidas pela Convenção de Genebra, que regra em caso de guerra no mundo. Essas estruturas são protegidas pela Convenção de Genebra. Exemplo, hospitais, museus,
asilos, locais religiosos, escolas, universidades, civis, casa de civis. Todas essas estruturas, pela Convenção de Genebra, elas são protegidas. Então, atacar uma estrutura dessa é considerado crime de guerra. Como o Hamas não colocou o chamecão lá na Convenção de Genebra, ele não tem nenhum compromisso público, nem oficial, de obedecer o que regra a Convenção de Genebra, certinho? Certinho. Então, o que foi descoberto com provas neste fim de semana? Armamentos e infraestrutura do Hamas foram encontrados e publicizados por Israel em escolas, mesquitas e casas de operativos dos terroristas. Esconderijo do Hamas encontrado na Universidade Al-Quds, no norte da faixa de Gaza. Mesquita Abu Bakr, depósito de explosivos desvendado. Dezenas de armas, equipamentos militares e planos de batalha do Hamas apreendidos. Golpe estratégico contra as operações terroristas. A Brigada de Reserva 551 encontrou um arsenal em casa de operativo da Jihad Islâmica Palestina em Beit Hanun e armamentos encontrados inclusive num quarto de crianças. Não vou soltar o vídeo não, que a gente teve problemas aqui na semana passada, então vou guardar as devidas proporções aqui. Um outro caso que foi escândalo total na mídia mundial foi que os terroristas do Hamas foram flagrados usando o hospital para atacar as tropas de Israel. O esquadrão terrorista se posiciona próximo ao hospital Al-Quds, que teoricamente pela Convenção de Genebra é uma estrutura protegida, só que tem um quê ali, né? A estrutura deixa de ter a cobertura da Convenção de Genebra a partir do momento que ela passa a ser utilizada como base de ataque ao opositor da guerra, tá? Então, Israel pode atacar a hora que quiser, porque tanto o Al-Quds quanto o Al-Shifa já estão sem a cobertura de proteção da Convenção de Genebra. Então, eles foram flagrados utilizando, o próximo ao hospital, na faixa de Gaza. Ataque realizado a partir da entrada do hospital contra soldados da IDF. Célula terrorista foi posteriormente neutralizada pelas forças israelenses. Vou só dar frames aqui para vocês. Tá? Aqui, ó, essa parte aqui já é o acesso ao hospital. Ó, terrorista entrando, se escondendo lá. Você vê o caminho da fumaça dos ataques. Aqui. Depois eles foram neutralizados. Então, assim, é difícil, gente. Vamos lá. Milhares de civis seguem fugindo do norte de Gaza em corredores humanitários abertos por Israel. Esse aqui eu vou soltar sem o áudio, só para vocês darem uma olhada aqui. Aqui, ó, vocês conseguem ver os civis atravessando ali, tem um checkpoint, óbvio, né? Inclusive, sobre o hospital Al-Shifa, nós tivemos notícias esse final de semana que Israel está propondo que quem quiser sair, o médico, o familiar com seu paciente e tal, quem quiser sair do hospital Al-Shifa vai poder sair e não vai ter nem checkpoint. Aí tem algo que sempre fica, né? Poxa, mas Israel não está correndo risco de vários terroristas saírem fantasiados de médicos, por exemplo, ou deitados em macas fingindo que são pacientes que inclusive, tanto no meu X quanto no meu Telegram, eu deixei ali um flagra de uma cena de um cara que estava supostamente num hospital cheio de bandagem suja, de tinta vermelha, fazendo de conta que ele foi ferido, e todo mundo filmando aquilo ali, lá. E a mãe do rapaz parece que estava no hospital por algum outro motivo, reconheceu o filho, entrou em desespero e o filho começa a tirar as bandanas mostrando para ela que ele está bem, que é só uma filmagem. Esse vídeo está no meu Telegram e no meu X também, tá? Então aqui Israel disse que prefere que alguns terroristas saiam junto, misturados, né, com as pessoas, do que continuar a atacar civis, que civis continuem recebendo, né, o efeito colateral de ataques contra os terroristas. Esse é o exército de Israel, tá? Então vamos lá. Seguindo aqui, foi notícia pelo R7, não é a Valéria que está falando, não é um site de direita, não é,
tá? O R7 noticiou que terroristas do Hamas atiraram contra palestinos que pedem paz e os obrigaram a voltar para o hospital. E o hospital aqui, nesse caso, é o Al-Shifa. Realmente, tanto o Hamas quanto o exército de Israel estão dedicando uma atenção muito intensa ao hospital Al-Shifa, gente. Quanto mais próximo do hospital Al-Shifa o exército de Israel chegava, mais se intensificava as narrativas, tanto nos organismos internacionais quanto na mídia nacional e internacional, a mídia oficial, dizendo que Israel estava cometendo um gênocídio no hospital Al-Shifa. Eu desconfio que ali na base, no subterrâneo desse hospital, tenha mais do que oficialmente é sabido. E por que não seria sabido oficialmente? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Então, enquanto civis tentam deixar, né, o hospital, o Hamas está atirando contra civis para que eles voltem a se proteger dentro do hospital. E aqui vou mostrar para você a imagem do encontro de Israel com famílias palestinas que fugiram do norte da faixa de Gaza através da região costeira, através da praia. Então, eu vou soltar aqui sem o áudio, tá? Então, aqui o exército de Israel entregando água, comida, dando atenção. Você vê os homens lá, correm na frente das mulheres, né? Impressionante. Mulher não é. Ai, meu Deus, perdão. Ali temos um jovem, ali no colo que parece ser da mãe. Então, esse é o exército de Israel que estão dizendo para vocês que é gênocídio, tá bom? Vamos dar um pulinho aqui, que essa notícia que vocês vão ver cortados aí, porque a Revista Oeste está difícil de fazer um enquadramento aqui, mas confiem em mim, eu não vou enganar vocês. A Revista Oeste trouxe uma matéria dizendo que engenheiros do Partido Comunista Chinês ajudam Hamas a construir túneis e acabam presos em Gaza. Olha só que treta! O partido tem experiência nesse tipo de construção e seus integrantes dispõem de experiência de engenharia subterrânea. O que aconteceu? Engenheiros chineses foram para lá para ajudar o Hamas a construir túneis. Como foi deflagrada a guerra oficial, que na minha humilde opinião eu acho que foi exatamente isso que pegou o Hamas totalmente de calças curtas, porque geralmente Israel retalia o ataque, mas não declara guerra oficial, e aí o Hamas propõe um cessar-fogo, geralmente Israel aceita, o que está sendo diferente agora, né? E como foi declarada a guerra oficial, fronteira totalmente fechada, os engenheiros chineses ficaram presos lá na mão do Hamas, gente. Olha que terror, tá? Agora, os bandidos estão presos na obra, porque o grupo terrorista precisa de braços para reparar a construção, alvo de fortes bombardeios israelenses. E como eles não dominam a técnica, né, a tecnologia mais avançada, os engenheiros do Partido Comunista Chinês estão presos lá, cidadãos chineses. Pergunta, será por isso também que a China tem bradado, somos a favor do Hamas, está tudo bem? Deixa aí nos comentários para mim. Avançando um cadiquinho, a gente entra aqui na treta do Hezbollah. Essa aqui é uma imagem do sul de Israel, tá? O Hezbollah dará em breve uma resposta adequada e lamentável a este crime do regime sionista, diz o grupo terrorista. Detalhe. Israel só atacou o sul do Líbano porque o Hezbollah atacou primeiro. E aí o Hezbollah já está dando declaração oficial que por causa desse ataque ao sul do Líbano, o exército de Israel é um gênio, é criminoso. Israel não pode se defender. É proibido a Israel se defender. Então, o Hezbollah aqui fez uma declaração oficial e está oficialmente no conflito. Vamos falar dos brasileiros que vieram, né, de Gaza. Finalmente. Esse pessoal está aqui conosco. Está aqui conosco não, né? Está a caminho. Devem chegar por volta das 23 horas aqui no Brasil. Já estão no avião presidencial. Brasileiros e familiares que estavam no Egito decolam em voo da FAB. O grupo é composto de 32 brasileiros, guardem esse número que eu quero pontuar algo com vocês aqui, e familiares desses que vieram, tá? Vamos lá, vamos revisitar
Inclusive, esse vídeo foi bastante veiculado aí na Jovem Pan, nas redes sociais todas. E o vídeo viralizou, né? Brasileiro emocionado ao se despedir da mãe e irmãs antes de deixar Gaza. A professora Paula Marisa, chata de galocha, que fica procurando pelo em ovo, fez a pergunta que não quer calar. Que tipo de homem sai de Gaza e deixa a mãe e as irmãs no meio da guerra? Eu engato com outra pergunta. Que tipo de idosa e filhas, tendo a oportunidade de se afastar de uma região de conflito, prefere ficar? Por que esse homem veio? E por que essas mulheres quiseram ficar? Porque elas, como familiares dele, tinham direito a vir também. Por que elas preferiram ficar? Chance número 1, suposição número 1, elas são esposas de oficiais do Hamas? Deixa aí para mim nos comentários, porque é a pergunta que fica. É a pergunta que fica. E parece que vai ficar sem resposta. Nós vamos ficar só com uma suposição. Vamos ver aqui algo que eu tinha levantado, né, a lebre durante muito tempo, desde a primeira negativa, a lista de brasileiros a saírem da faixa de Gaza. Então, a primeira lista, brava gente, tinha em torno de 40 a 50 brasileiros, supostamente brasileiros ou familiares, em Gaza que deveriam ter sido repatriados, tá? Deveriam ser repatriados. Essa foi a notícia que rolou aí, né, em todas as mídias sociais, tá? E nas mídias mainstream também. Na segunda lista, depois de ter sido negada a primeira, foram 34 brasileiros, tá? E quantos realmente vieram? Vieram 32. Aí eu pergunto a vocês, quem em sã consciência desiste de sair de uma zona de guerra onde supostamente está acontecendo um gelo? Quem? Ou tinha realmente agentes terroristas nas listas, na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, ou familiares dos terroristas, por exemplo, esposa não sai, esposa e filhos fica, elas ficam. Mãe de terrorista não sai, elas ficam, porque mãe é mãe. Mãe é mãe aqui, mãe é mãe lá, mãe é mãe. Então, a cada dia que passa, mais se estabelece o meu pensamento de início. Os brasileiros foram deixados para trás porque o Egito, que tem também uma inteligência bastante eficaz e partilhamento de inteligência com a inteligência de Israel, deve ter dito não, esse fulano aqui não, esse não, esse não, esse não. O que teria feito a lista de 50 brasileiros cair para 32 no final, na operação final? O que teria feito essa diminuição? Deixa aí nos comentários para mim. Vamos lá. Vamos falar dos terroristas, supostos terroristas que foram presos aqui no Brasil. Polícia Federal prende 2 suspeitos de planejar atos terroristas no Brasil. Todo mundo ficou sabendo disso, né? Não vou me deter aqui muito, não. Com ligações com o grupo Hezbollah, tá? Eles estavam planejando atentados a locais judaicos aqui no Brasil. Aí me vem o Fernando Lara Mesquita e fez um vídeo tão magnífico. Como o vídeo tem 11 minutos, eu não vou passar o vídeo aqui não, mas eu vou trazer os principais pontos que me chamaram a atenção. O vídeo já está disponível lá no meu X, tá? Então, ele disse o seguinte, que num evento qualquer em Brasília, ele encontrou, por acaso, com um dos advogados que atende a família Jair Messias Bolsonaro, né? A família Bolsonaro, e ele falou, ele deu como sugestão ao advogado, um dos advogados da equipe, disse, poxa, fala com Jair Messias Bolsonaro, fala para ele tentar intermediar essa retirada de brasileiros em Gaza. Dias depois, diz o Fernão, que o advogado ligou para ele e disse, olha, quando eu fui falar com o presidente Bolsonaro, ele me confidenciou que ele já está tratando disso há mais de 5 dias, né? Inclusive o Fernão fala, poxa, cresceu no meu conceito, né? Enfim, aí, nesse mesmo vídeo, ele comenta o seguinte, que essa interferência de Bolsonaro ali por debaixo dos panos em tentar
influenciar na decisão da libertação, né, da liberação, da saída desses brasileiros em Gaza, é insuportável para Lula, principalmente porque o presidente Bolsonaro não queria que ninguém soubesse. Inclusive o advogado, quando deu retorno para o Fernão, o advogado pediu absoluto sigilo a pedido do presidente. Aí, todo mundo gritando que isso tem que afastar o embaixador israelense porque ele se reuniu com Bolsonaro, aquela coisa toda aí, né? Estão querendo até trocar o... Ai, meu Deus, está fugindo a palavra, o embaixador de Israel. E aí o Fernão Lara Mesquita, ele traz um importante pano de fundo para você entender que essa gritaria toda de tira embaixador, troca embaixador, que Brasil tem que cortar relações com Israel, onde já se viu um ex-presidente, como se isso fosse o fim do mundo, né? O importante para eles não é a segurança da vida dos brasileiros que estavam em Gaza, nunca foi. Só que o Fernão Lara Mesquita, ele trouxe um importante ponto que nenhuma mídia mainstream comentou, zero. O que ele falou? Que no dia 7 de novembro, o embaixador brasileiro foi chamado, o chefe do Departamento de Defesa do Itamaraty foi chamado para uma reunião de emergência com a Jéssica Luiz. Quem é a Jéssica Luiz? Ela é secretária adjunta de assistência do Departamento de Estado, ou seja, ela é a segunda pessoa mais importante da segurança dos Estados Unidos. E o nosso chefe de Departamento de Defesa do Itamaraty foi chamado para uma reunião de urgência ou emergência com a Jéssica lá em Washington. Do que se tratava o teor da reunião? A Jéssica disse para ele, olha, o Brasil até agora é encarado como aliado. E como aliado, ele está conectado a uma rede de distribuição de informações de inteligência. Brasil, outros países que são aliados dos Estados Unidos. Então tem a inteligência lá dos Estados Unidos fazendo seu trabalho. Quando levanta informações relevantes que fazem, né, jus à segurança do país, ameaça a segurança do país, ameaça a americanos ou outras nacionalidades em território estrangeiro, os Estados Unidos disparam essas informações, né, que são de absoluto sigilo, mas são preponderantes para que o país em questão tome alguma atitude. E aí a Jéssica disse para esse embaixador, né, que é o Marcelo Câmara, o embaixador não, o chefe de Departamento de Defesa, ela disse para ele, funcionários da ABIN, tá, estão vazando essas informações para os nossos inimigos, para países que são declaradamente inimigos dos Estados Unidos. Se isso continuar, nós vamos desconectar o Brasil da rede de informações, de inteligência. Porque tudo que nós temos, a princípio, antes da declaração de guerra, é o trabalho de inteligência. O trabalho de inteligência, as informações, uma vez detectadas e com ações contra os atos, de prevenção dos atos, eles evitam isso, evita a guerra. E parece que alguém mais quer a guerra. Por quê? Porque informações importantes nesse nível estão sendo vazadas, e segundo a Jéssica, por funcionários da ABIN para o inimigo, para países que se declaram oficialmente inimigos dos Estados Unidos. Eu, né, desconfio que seja o Irã. Isso é muito grave, gente. E sabendo que o Hezbollah é financiado pelo Irã, aí o Fernão Lara Mesquita levanta a possibilidade. Será que essa prisão da PF, né, que a PF impetrou a esses supostos terroristas ligados ao Hamas, tem a ver com essa reunião que foi feita um dia antes de ser disparadas as ordens de prisão? Será que, no fundo,
no final, o Brasil não ia fazer nada, absolutamente nada, para impedir esse planejamento? Será que foi uma coincidência? O que você acha pelo andar da carruagem aqui no Brasil? Deixa aí nos comentários para mim. Vamos lá. O Leandro Ruschel trouxe aqui, né, um resumão que diz: a segunda matéria do Jornal Nacional, terrorista que planejava atentados no Brasil contra judeus sob ordens do Hezbollah foi solto, mesmo depois de confessar tudo. Aspas. O sexto alvo da Operação Trapiche foi encontrado em Goiás, interrogado pela Polícia Federal de Brasília por videoconferência. O Jornal Nacional teve acesso em primeira mão ao depoimento. A identidade do investigado não foi revelada. No documento ele conta detalhes da viagem ao Líbano em fevereiro. Ele disse que chegou no Líbano, em Beirute, pegou um táxi e foi para o hotel. De lá foi levado por homens fortemente armados a um prédio para, segundo ele, se encontrar com o chefe da organização, o chefe do Hezbollah. No encontro, ele foi questionado se tinha a capacidade de matar pessoas e o trabalho proposto era matar os afetos deles. Ele também falou sobre valores que revelou que poderia receber inicialmente $200 mil e mais um prêmio de $500 mil caso a ação tivesse sido bem sucedida. E que disseram que ele teria perfil de criar estrutura, recrutar pessoas, organizar tudo e outras pessoas matariam os alvos. Então ele seria um organizador e outras pessoas fariam o trabalho sujo. Os investigadores mostraram para o interrogado o símbolo do Hezbollah e ele afirmou que alguns indivíduos com os quais teve contato no Líbano tinham a insígnia em suas roupas e que ainda no Líbano entendeu que se tratava da organização terrorista Hezbollah. O interrogado foi liberado na sexta-feira, dia 10, após um depoimento. Ele já havia sido preso 3 vezes no Brasil. Responde a 2 processos por receptação e foi absolvido em um caso de sequestro. Enquanto isso, a justiça prende velhinhas com suas perigosas bíblias e crucifixos, rezando em frente aos quartéis. Tá solto, cara. E aí uma outra notícia que vem, né, do Tarcísio Moraes, que fala, né, o investigado de Goiás revela esquema de recrutamento, o interrogatório da PF detalha a viagem dele ao Líbano, o interrogado com antecedentes criminais foi liberado, o investigado descreveu as cifras, né, e ele teve contato com indivíduos usando as insígnias do Hamas. Isso foi veiculado pelo Jornal Nacional e o cara foi solto. Porque quem tem que estar preso, quem tem que estar de tornozeleira são os terroristas dos atos do dia 8 de janeiro. Solto. Tá bom? Pois é. Aí eu quero trazer em perspectiva para vocês um post do presidente Jair Messias Bolsonaro falando das invasões do MST, né? E como o ministro da Reforma Agrária declara que as invasões do MST são instrumentos legítimos de pressão. Esse é o mesmo cidadão que defende que o que o Hamas fez em Israel no último dia 7 de outubro é um instrumento legítimo de pressão contra o Estado opressor sionista. Entendedores entenderão. Cuidado com o que vocês vão comentar aí, tá? Que eu sei que já está todo mundo com a indignação lá no talo, mas muito cuidado com o que vocês vão comentar aí. Antes de seguir, um importante recado do nosso querido Dr. Laí Ribeiro para a saúde da sua pele. Vamos lá. Você nunca verá a sua pele sair disso. Para isso, enquanto não tratar de dentro para fora. E a melhor forma de fazê-lo é através da tecnologia do Transresveratrol, que em contato com o corpo humano produz o gene da longevidade do jeitinho que ensinou o Dr. Laí Ribeiro. Primeiro, o resveratrol tem que ser trans. Esse resveratrol, ele tem a habilidade de, no ser humano, estimular o gene da sirtuína 1 e sirtuína 2, que vai produzir a proteína sirtuína 1 e a proteína sirtuína 2, que é o gene da longevidade. Registrado pela Anvisa, o Sinata Gotas vai cuidar da sua pele de dentro para fora, amenizando rugas, ressecamento, bigode chinês. Eu, se fosse você, aproveitaria hoje a promoção de 3 meses completos de tratamento com frete grátis para todo o Brasil por apenas R$ 29,90 na parcela. Mas atenção, a oferta é válida somente até durar essa promoção. Clique agora no Saiba Mais e providencie uma nova vida para a sua pele. O link que eu deixo para vocês aqui no comentário fixado e na descrição leva você para essa página, onde você vai encontrar todas as informações complementares, tudo que o produto faz,
Aqui você tem a sugestão de combos, e se você rolar a tela, você vai ter aqui, ó, depoimento de várias mulheres que fizeram uso do produto e tiveram excelentes experiências, como eu mesma, a ponto das pessoas perguntarem se eu estou usando filtro de um tempo para cá. Não, eu estou usando Sinata Gotas há mais ou menos 2 meses e logo na segunda semana, gente, eu identifiquei assim uma mega hidratação, efeito preenchimento, principalmente aqui na ruguinha do sorriso, tá? Muito hidratado, pele mais reluzente, mais firme, e isso acaba te dando uma aparência muito mais jovial, tá? Aqui, ó, nós fazemos a sugestão de 3 meses de tratamento, onde você paga 2 meses e recebe o 3º mês de presente, ainda garante frete grátis para todo o Brasil, e a gente tem tanta confiança no princípio ativo do Sinata Gotas, tanto pela sugestão e recomendação do Dr. Laí Ribeiro, quanto do registro da Anvisa, que nós oferecemos 1 semana para você testar o Sinata Gotas. E se você não notar uma mudança na sua pele, você pode pedir o seu dinheiro de volta. O link aqui está na descrição e também no comentário fixado. Lembrando que tudo que você adquirir aqui anunciado no canal, você ajuda a nossa caminhada aqui, tá? Então vamos lá, vamos falar de Comando Vermelho, né? Representantes do Comando Vermelho visitando os ministérios. Bom, a professora Paula Marisa identificou aqui, ó, essa senhora, que é essa aqui, ó, ela é esposa de um dos líderes do PCC. Ela visitou 2 vezes o Ministério da Justiça, também esteve com Janones. Além disso, Luciana Barbosa é presidente de uma ONG que tem parceria com o SENAC. SENAC, guarda bem esse nome, tá? Aí esteve lá no Ministério dos Direitos Humanos também, e a Política Estadão trouxe que o Comando Vermelho esteve no Ministério da Justiça. A dama do tráfico amazonense esteve no Ministério de Flávio Dino 2 vezes esse ano. Mulher é líder, mulher de um líder do Comando Vermelho, ela foi condenada por associação com a facção. Ela foi condenada por associação à facção. O Ministério da Justiça disse que não sabia de nada, tá? Inclusive, o ministro Flávio Dino disse que era impossível, ela veio em comitiva e era impossível detectar se ela era de algum lugar ou não. Bom, a ABIN, que recebe informações através da rede de informações da inteligência dos Estados Unidos, diz que não tem condição de saber quando uma comitiva que visita o Ministério da Justiça é ligado a uma condenada por associação ao tráfico do Comando Vermelho. Isso é impressionante, gente. É realmente impressionante. Agora, vale salientar o seguinte, porque aqui eu dou a notícia completa, né? A moça, ela esteve em todos esses ministérios, não representando o Comando Vermelho, mas representando uma ONG, a ONG, né? E as pautas que ela foi tratar lá, segundo o que eu soube, era da revista vexatória que familiares de presos têm que se submeter ao visitar a cadeia. Eu não preciso nem trazer aqui vídeos onde tenta entrar tudo em tudo quanto é buraco nessas visitas, né, aos presídios. Não preciso. Então ela diz que essa revista é vexatória. Eu concordo. A revista é vexatória. Podia colocar um aparelho de raio-x e podia colocar um detector de metais. Mas eles querem? Não querem, porque um raio-x e um detector de metais mostraria a tentativa de ingresso com várias coisas e não teria mais a falácia de que isso tem que parar porque nós estamos sendo humilhados. Aí resolveria tudo, aí não interessa, né, para os estados, não interessa. Boulos também recebeu a moça. O futuro candidato a prefeito de São Paulo, da cidade de São Paulo, ele também recebeu a moça. Olha, essas revistas vexatórias têm que parar. Ela estava levando também, segundo matérias, uma relação de violação de direitos humanos, que é absurdo. Isso é violação de direito humano. Vocês entendem por que eles conseguem defender o Hamas? Vocês entendem?
Não importa o que o Hamas faz, Israel reagir é que é o problema. Não importa o que esses criminosos fizeram contra a sociedade, fazem contra a sociedade. A reação do Estado com E maiúsculo é que é o problema. Certinho? Certinho. O passarinho opressor, inclusive, concorda comigo. Se você é parado em uma blitz com apenas o celular, o policial consegue descobrir se você tem mandato aberto até em outro estado. Já no Ministério da Justiça, que vai em favela sem colete à prova de balas e sem segurança, o traficante retribui a gentileza e circula novamente. Certinho? Tá, já estamos encaminhando para o final, calma aí. Nós sabemos aqui que esse fim de semana, ontem, né, mais conhecido como ontem, domingo, houve outra manifestação do PCO a favor do Hamas, com batucada, venderam camisetas do Hamas. Não foi Palestina, não. Tá? Não foi Palestina, foi Hamas. Tô derretendo aqui de calor, vocês estão vendo, né? Não foi Palestina, não, foi Hamas. E aí, uma coisa que o Faca percebeu. Gente, ontem foi um dia muito quente, sol a pino aqui em São Paulo. Nós tivemos 37 graus de calor aqui na praia, 36 na Avenida Paulista. Durante mais um protesto do Hamas, cidadãos com jaqueta colchoada, fechada até aqui, em 36 graus de calor. De máscara. Por que será que o cidadão estava de máscara preta? Estão sabendo aí de alguma pandemia? Ele era algum transplantado? Se ele era um transplantado, como que ele aguentou naquele calor com essa roupinha lá no protesto a favor do Hamas? De máscara, olha aqui. Aí o Faca, o Otávio Facuri, também chama a atenção do seguinte, ó. Essa bolsa aqui, que está passada transversalmente aqui nele, tem um objeto pesado, bem pesado. O que vocês acham que pode ser? Cuidado com o que vocês vão deixar no comentário. Pelo amor de Deus. Então a denúncia foi feita aqui, marcando a Polícia Civil, Polícia Militar, o próprio DERIT e a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. E aí? Vocês nunca viram isso assim, abertamente? Nunca. Vocês entenderam quando o Alan dos Santos falou vocês não têm noção do que chegou no Brasil? Anotem aí. Para encerrar aqui, aos petistas que ainda seguem esse canal, eu quero só avisar para vocês que o governo Lula não vai pagar o 13º salário do Bolsa Família instituído pelo governo Bolsonaro em 2023. Tá? Os beneficiários que aguardam uma quantia adicional para as despesas vão se dar mal. Eu tenho pena? Eu não tenho pena. A única coisa que eu digo é: faz o Ellen, meu filho. Faz o Ellen que passa. Tá certo? É isso. Então as principais atualizações são essas. Se você não nos segue lá na rede social, né, no Twitter, X, né, o X, no Telegram, os links estão aqui na descrição. Vão para lá, que é lá onde eu coloco as notícias, imagens e vídeos mais sensíveis, que lá vocês recebem a notícia em primeira mão, tá bom? Aqui a gente tem que esperar às 15 horas e às 21h30 para fazer um compiladão e trazer para vocês aqui quase 1 hora de vídeo. Não teve jeito, muita coisa aconteceu e muita coisa importante a ser destacada. Conto com vocês, senta o dedo no like e compartilha a valer. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix que você pode nos ajudar a manter essa caminhada full time aqui. É doarpravaleria@gmail.com, onde você pode nos apoiar com qualquer valor. Na descrição tem 2 contas bancárias e uma conta no PayPal. Caso você goste aqui da nossa atuação, queira promover aí esse trabalho e nos acompanhe fora do Brasil. Eu volto às 21h30 com muito mais atualizações para vocês, encerrando as nossas edições do dia de hoje. Um beijo no coração, encontro com vocês nos comentários já já.